Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu, Geliane. Eu, Ivaneide Vilaça. E o Newton. Estaremos aqui hoje falando sobre compliance. É algo que está muito em alta no mundo dos negócios. E eu mesma tenho ouvido falar em compliance somente quando eu fazia a parte de integração. Eu falava muito sobre LGPD, que a gente estava em conformidade. É isso mesmo? Tá certo? Ok, obrigado pela oportunidade, de estar aqui com vocês. Vamos aí tentar passar algumas informações a respeito do assunto. Legal. Então, assim, compliance em LGPD é apenas uma ponta vamos dizer, do iceberg, Compliance é algo muito mais abrangente, Ela envolve não só a empresa obedecer e respeitar leis e normas, mas também praticar condutas, tanto da diretoria, dos empregados, dos colaboradores, condutas éticas, condutas que condizem com a legislação, de forma a prevenir problemas futuros. Então, compliance é um conceito muito mais abrangente, tá? Não é simplesmente LGPD. Claro que LGPD é um dos pontos que podem ser abrangidos pela compliance. Aliás, acho que dá pra gente ver como duas coisas diferentes, até, né? Elas se complementam, né? A meu ver, são coisas completamente diferentes, Isso. LGPD é uma legislação, que destina o quê? A proteção de informações pessoais, dados pessoais, sensíveis. O compliance já é algo, como se fosse um sistema que você implanta na empresa, onde você pode aplicar o compliance na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas também o compliance tem que ser aplicado em recursos humanos, na área financeira, na área de estoques, ou seja, na empresa como um todo. Não se limita a LGPD. Eu até te pergunto isso porque, assim, como a gente trabalha bastante com cultura, às vezes as pessoas perguntam, cultura é compliance? Não, são coisas diferentes. Acho que é mais ou menos isso. LGPD é compliance? São coisas que se complementam. Eu diria que são coisas que integram o compliance, Exato. Um sistema de compliance. Então, a questão da cultura. O compliance tem que estar na cultura da empresa. Não basta os sócios, os diretores da empresa aplicarem metodologia de compliance. Sim. Isso tem que os funcionários estar treinados também, para que todos utilizem compliance no seu dia a dia. Eu acho que não sei, me corrija, Dr. Newton, se eu estiver errada, né? Newton ou Dr. Newton? Pode ser Newton. Vamos dispensar a formalidade do doutor. Porque eu acho que o compliance, a gente pode entender ele como ele é o quê, E tanto a cultura, ou talvez o LGPD, o porquê e o como, o compliance, vamos pegar ali, por exemplo, um código de conduta, ele faz parte do compliance. Isso, o código de conduta seria um dos pilares, É um dos itens que compõem o compliance. Exato. Mas as pessoas não adianta, você pode ter esse documento pronto, bonito, de forma teórica, mas se eu não tiver uma cultura de integridade, de ética, não vale de nada. Isso, aí vem aquela questão, A gente sempre fala, não basta o sócio querer. Os funcionários, os colaboradores têm que estar imbuídos nesse espírito também. A cultura. Eles têm que estar treinados, de forma, diria assim, a comprar essa ideia. E não por imposição. Não, porque eles acreditam que aquilo é bom para a empresa. Valores, e aquilo é bom para eles. Exato. Valor. Então, com tudo isso, eu posso entender que uma pequena, uma média e uma grande empresa precisam estar em compliance, precisam ter todo esse processo, passar por esse processo. E é muito mais fácil quando eu começo uma empresa já ter esse compliance. Estou certa? Tá certíssima. Compliance não se aplica somente às grandes organizações. Evidentemente que as grandes organizações já têm isso, implantado e praticamente todas. Dificilmente você vai encontrar uma empresa hoje de grande porte, de médio porte, que não tem lá na missão, valores e programas de compliance. Isso hoje é uma exigência de mercado. Agora, o que impede uma empresa pequena, pode ser de pequeno porte ou até uma microempresa, de implantar práticas corretas, boas práticas na empresa? Ser uma empresa ética, uma empresa idônea, Isso é compliance. Então, assim, todas as empresas não podem, como devem, implantar programas de compliance.
Eu acho que aqui entra muito a questão de, ainda que, da frase típica, né? Ainda que pequeno, pensa como grande. É porque você é uma empresa pequena, que você não precisa ter as coisas corretas. E o compliance pressupõe, né, ou resulta em credibilidade para o mercado. Exato. Se você quer crescer de forma correta, sustentável, né, compliance. Sem isso, hoje, acho que já não se consegue mais. Legal. E hoje, como eu entendo, ou como empresário que está nos assistindo, entende o compliance acontecendo no dia a dia da empresa? Como que ela acontece? Onde eu vejo isso? Para ficar assim mais palpável, talvez, para ficar mais visual ali, entender o que é o compliance. O dia a dia das empresas, né? Acho que no Brasil ainda existe uma cultura ainda de fazer tudo na base do jeitinho, né? Então você pega muitas empresas hoje, né, tem aí cheia de problemas no Procon. Por quê? Porque não respeita o contrato, né? Embora tenha até um contrato. Mas aí é preciso lá reclamar porque a empresa não cumpre, né? A empresa tem aquele jeitinho, emite nota fiscal, meia nota, ou até vende sem nota para que o comprador tenha um desconto, né? Então, assim, isso na prática está faltando compliance, né? Porque uma empresa não poderia, já deveria, por norma, né? Não se vende sem nota, né? Tudo é documentado. Então, assim, não tem como sobreviver hoje se você não tiver um programa de compliance. E não adianta fazer só de fachada, né? Está muito ligada à cultura da empresa. Muito. E eu vejo que isso é igual à cultura, vivido diariamente, né? Você está ali vivendo algo e é igual à cultura, ela é invisível. Exatamente. Né? Porque você não percebe que você está fazendo, mas você segue fazendo de maneira correta. Né? Muito alinhado. Isso você pode fazer um paralelo, eu diria, com a nossa vida pessoal, né? Sim. Se você é uma pessoa que tem ética, tem idoneidade, e isso não só falando, isso na prática, você demonstra isso na tua prática do dia a dia. As pessoas tendem a confiar mais em você. Tendem a confiar, mas não, tendem a confiar em você. O mesmo vale para uma empresa. A gente costuma, às vezes, dizer assim, você tem... O empresário, às vezes, pergunta, né? Mas eu não tenho uma cultura. Cultura você tem. Cultura você tem. Ela trabalha, talvez, contra a tua gestão, mas ela existe. O compliance ele é a mesma coisa. Só que ele se torna palpável. A cultura, às vezes, você não vê. O compliance, acho que ele te traz mais essa questão do você tem uma documentação que te assegura isso. Isso, né? Isso. O compliance, como, né, são regras escritas, né, que você documenta procedimentos para que todos sigam um padrão, para que não haja desvio, para que não haja retrabalho, né? É evidente que se você não tiver isso, né, documentadinho, a tendência é que cada um faz do seu jeito, né? Então tem que estar ali documentado, escrito, e a prática tem que ser por todos. Mais uma vez está muito atrelado à parte da integração, né, que nós fazemos aqui, então, na hora da cultura. Por quê? Porque no primeiro momento que alguém entra dentro da empresa, você já passa esse compliance. Então, a pessoa já começa entendendo quais são as regras, quais são as normas, né? O que pode, o que não pode, os acordos inegociáveis dentro da empresa. Isso está falando em relação a colaboradores, quando você contrata, isso, né? Quando contrata, porque, né, às vezes até o empresário que está nos assistindo, os líderes, falam, tá, mas o compliance, ele vai aonde? Em que momento que eu passo isso para o meu colaborador? Eu coloco isso na parede? Eu explico para ele? Então, eu acho que, como é vivido no dia a dia, mas é um documento, ele não deixa de ser importante no momento da integração, né? Que seria a minha próxima pergunta, inclusive. O que ajuda a evitar? Né? O que o compliance ele traz que ajuda a evitar com que eu não tenha problemas no Procon, no Reclame Aqui, ou com o meu próprio colaborador, que ele saia da empresa e venha a entrar na justiça por algo que não está dentro das normas? Eu acho que é alguma coisa que seria legal para a nossa audiência entender, de forma prática. O que eu posso entender o que é compliance? Assim, né, no dia a dia, na prática, vamos tratar aí na área de recursos humanos, que é o que você focou aí na hora de contratar um colaborador. Né? A primeira coisa começa lá quando você tem um modelo de que você tem definição clara de qual o procedimento para divulgar a tua vaga na empresa, né? De recrutamento.
Né? A partir do momento que esse candidato aparece, ali ele já percebe se é uma empresa organizada, né? Se você tem um roteiro de entrevista, se você tem um padrão para entrevistas, né? Como que isso funciona na hora de você passar para o futuro, ou para o candidato, ou para o futuro funcionário, para o colaborador, quais são os benefícios que a empresa fornece, quais a forma de remuneração, ou seja, você tem transparência, né? Desde o momento que você está conversando na entrevista e depois na fase de contratação, na prática, no dia a dia. Acho que a transparência e a congruência, né? Isso. Porque aquilo que você traz na entrevista tem que refletir isso. Depois, quando ele é contratado. Tem que refletir isso. E depois no dia a dia. Exatamente. Né? Porque a gente tem conhecimento de várias empresas que, na hora de contratar, É uma coisa. vende, é uma maravilha. Né? No dia a dia, funcionário, colaborador não vive aquilo. Não vive. Exatamente. Né? Então, isso é, eu diria, compliance na prática na área de recursos humanos. Né? Certo. E o que você diria para o empresário que está nos assistindo e fala, mas isso é burocracia, não é para mim? Não é mesmo para ele, será? Não é burocracia, né? Pelo seguinte, é muito mais barato você investir num programa de compliance, né? Tanto faz na área de recursos humanos, na área fiscal, com emissão, o procedimento correto de emissão de nota fiscal para quem está comprando, na hora que você fazer um contrato, analisar, né? Você tem um programa de compliance que te orienta, que você deve seguir procedimentos, normas e leis. Né? Então, isso é um investimento. Né? Não é um gasto, uma despesa, uma burocracia. O problema é se você não faz nada disso e depois você pega uma fiscalização, tanto faz trabalhista do Ministério do Trabalho, né, que as multas são pesadas, quanto da fiscalização da Receita Estadual, Federal, ou mesmo do município. Então, uma autuação, né, de uma pequena empresa na ordem de 20, 30, 50 mil é o lucro de muitos meses de trabalho. Sim. Então, assim, não é burocracia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá dando condição da empresa ser perene. Né? Porque ela talvez até ganhe naquele primeiro momento. Né? Mas se ela for autuada ou se ela tiver uma ação trabalhista, fica muito caro. Então, o investimento que ela tem para fazer um programa e para gerir, né, um programa de compliance, eu diria que isso é muito mais barato do que se ela tiver que enfrentar um processo depois. Deixa eu trazer uma situação simples aí de muitas empresas, né? Que eu não sei se cabe. Você vai me dizer se cabe ou não. Vamos dizer que a empresa lá tem um motorista e ele trabalha, e ele usa o carro para fins particulares também, vai para casa com o carro. Entra aí alguma documentação, alguma coisa relacionada a compliance dentro disso? Com certeza, né? Primeira coisa, tem que observar a legislação trabalhista. O que a legislação trabalhista trata em relação a você permitir que o funcionário use o veículo para ir para casa. Né? Na sequência, ainda dentro do sistema de compliance, o manual de normas. Você deve ter um manual de normas internas, onde você vai descrever, né, o que pode e o que não pode em relação ao motorista. Ir com o carro para casa ou não. Se eventualmente acontecer um acidente com esse carro, né, lógico, se aconteceu um acidente com o funcionário durante o trabalho, isso está vinculado à legislação trabalhista, isso não vai fugir. Mas você deixa o funcionário ir para casa com o veículo e ele usa para fins particulares num final de semana, causa um acidente, né, embora está no âmbito particular dele, a empresa também vai ter uma certa responsabilidade a depender ali do que ela permitiu ou não no seu código de normas, no seu manual de normas internas. Então, compliance abrange também isso. Isso é uma informação interessante para a nossa audiência, né? Tem muitos empresários aí que pensam que está ajudando às vezes e de repente pode estar sendo prejudicado verdade, e nem né? sabe. Nem sempre isso ajuda, né? Você pode estar criando problema para ambos, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou ali sobre o ministério e tudo mais, falou sobre as multas, as possíveis multas. Dentro de uma empresa, se eu decido começar a fazer o meu compliance, quem começa é o empresário e depois é passado para um advogado? Ou eu preciso contratar alguém externo? Como que funciona para começar a redigir um compliance?
Eu diria que é possível, né, o próprio empresário, a própria empresa, né, começar um sistema de compliance simples. Né? Grandes empresas não teria como, você realmente teria que contratar não exatamente um advogado, mas um consultor que domine a área administrativa, fiscal, tributária, trabalhista. Claro que um advogado tem esse conhecimento, né? Sim. Seria a pessoa ideal. Mas numa empresa pequena, é possível sim você mapear, você fazer um checklist daqueles pontos críticos que a empresa tem. E principalmente o quê? Trabalhista, né? A área fiscal, para ver se notas fiscais estão sendo emitidas corretamente e os tributos recolhidos corretamente, né? Questões de estoque, né? E caixa, quem cuida de caixa da empresa, né? Que mexe com a parte financeira e quem mexe com a parte de estoques, para não haver desvios. Então são as áreas críticas da empresa. Né? Daria para dizer a parte financeira, a parte de estoque, produtos acabados, área trabalhista e área fiscal. Né? O próprio empresário... Essas são as áreas mais sensíveis. São as mais críticas, né? Dependendo do tipo de empresa, tem a questão de meio ambiente. Né? Você pega oficina mecânica, algumas empresas que trabalham com produtos químicos, tem a questão de descarte desses resíduos. Né? Então isso também é impactante. E hoje, com essa questão do híbrido, do home office, como que funciona isso? Será que tem alguma coisa aí que dá então, aí está envolvendo a legislação trabalhista. Né? A legislação trabalhista CLT trata disso especificamente. Isso é interessante que também que seja contemplado nos manuais ali que fala de recursos humanos. Né? Tem os manuais... Normalmente no recurso humano tem um manual de conduta, né? Onde você descreve o procedimento esperado, né? O que o funcionário pode, o que não pode, as limitações. Né? Ali dá para tratar da questão do trabalho híbrido, né? Onde você define ali Tem empresas que adotam um dia, 2 por semana. Né? É bem comum. É bem comum. Então, é possível sim e evita problema trabalhista. Né? Então, está dentro do compliance na área de recursos humanos. Newton, uma outra dúvida que surgiu aqui. Eu posso atualizar isso com uma frequência? Porque às vezes eu não tinha home office, né? Já que a gente está pegando essa parte de home office. Mas a minha empresa optou agora por, no próximo mês, começar a ter home office. Eu atualizo isso e eu preciso passar para alguém? Eu preciso passar para todos os colaboradores? O que exatamente eu tenho que fazer? Quando nós estamos falando de área trabalhista, né, especificamente, então se o teu compliance prevê a questão trabalhista, a legislação exige, a CLT exige que tudo seja de acordo, né, e passado para o funcionário. E mais, você não pode mudar de repente de uma situação mais benéfica, por exemplo, está em home office, e de repente, não, a partir de amanhã você não vai estar mais. Tem isso? Tem, né? Mesma coisa, você está num determinado horário com o funcionário, o colaborador trabalha das 8 às 12, 14, 18, você quer mudar, né? Não a pedido dele. Se for a pedido dele, tudo bem. Aí você pode fazer, desde que seja documentado. O empregador mudar a regra do jogo tem que ser de consenso com o funcionário. Não pode mudar vou mudar a partir de amanhã, a não ser que seja algo que a própria legislação autorize, né? Mas se você der uma condição mais favorável para ele, você não pode simplesmente retirar amanhã ou depois. Né? Então, entendi. Se tiver uma situação de home office e quer reverter isso, tem que ser negociado. E tem sim que ter de acordo, documentar de que o funcionário concorda, tem ali algumas regras para ser seguida. Não pode simplesmente ser por imposição. Entendi. Tem algum indício que uma empresa olhe e fale, eu preciso de um compliance urgente? Tem algo que sinaliza? Tem. Reclamação de cliente é um deles, né? Reclamações de cliente não só direto para a empresa, por rede social, ali por e-mail, ou por WhatsApp, para a diretoria, mas reclamação no PROCON, né? Fiscalizações, né? Começa a receber fiscalização, tem alguma coisa errada, reclamação de funcionários, reclamatória trabalhista, tudo isso é indício de que algo não está funcionando bem. Eu tenho uma dica boa aí. Manda ver. Se o empresário, se o dono da empresa, se a empresa não tem um código de cultura, ou se ela não sabe o que é um código de cultura, automaticamente as pessoas não sabem quais são os seus valores. Automaticamente as pessoas não estão alinhadas aos valores da empresa. E aí cada um está fazendo as coisas do seu jeito.
É verdade. Aí não tem escapatória. Você precisa, sim, de um compliance. O ideal é que toda empresa, né, tivesse desde o início, né, já criasse um manual de normas internas, que adotasse um sistema padronizado de processos e procedimentos, de forma que você não ficasse dependendo de uma pessoa, né? Por exemplo, você tem lá uma funcionária que vai precisar, fica doente, uma semana, né? Se você tiver um procedimento escrito e que todos tenham sido treinados, você substitui facilmente, porque você tem um processo escrito. A grande maioria não tem. A grande maioria não tem, é no dia a dia, a coisa acontece, né? Se você tem um processo escrito de pagamento de fornecedores, é que você tem regra, né? Olha, a gente paga toda semana, a gente paga em lote semanal, né? Não tem aquele negócio de toda hora a pessoa do financeiro tem que sair correndo para pagar a conta. Exato. Não, você tem um padrão. Quando você compra, que você contrata um fornecedor, ele já recebe qual é a tua regra. Né? Olha, eu só pago através de boleto bancário, só pago através de Pix, eu só pago mediante nota fiscal. Né? Então, tudo isso, a empresa deveria ter esse procedimento escrito, porque qualquer pessoa que viesse assumir a função, ela não teria dúvida de como proceder. Mesma coisa no caso de vocês, troca de produtos. Se tiver um procedimento escrito de qual é a regra, né, para fazer a troca de um produto, qual é o prazo, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, claro. Né? Mas você tem como escrever isso e deixar claro para o pessoal da área de venda, da área de compras, né, para os clientes que estão contratando a compra do produto. Então, normas internas, um manual de ética, conduta ética, toda empresa deveria ter isso. Né? E aí está o compliance. Básico, né? É o básico bem feito. Isso é o básico do básico, né? O básico bem feito. É a mesma coisa. Respeitar a lei, respeitar a norma é o básico, isso é obrigação. Sim. O compliance vem para dar um complemento e vem para dar uma transparência, né, para o mercado. Sim. Você vai chegar lá sem ele? Você pode até chegar. Você vai chegar, mas é mais difícil. Mais uma hora. Né? E mais, hoje, né, entre uma empresa que possui regras claras, normas, que tem um sistema de compliance implantado, qual o fornecedor, qual o cliente, qual o funcionário que não quer trabalhar com essa empresa? Sim. Comprar ou vender para essa empresa. É verdade. Ou até trabalhar com essa empresa. Eu acho que é como se você vai viajar. Você pode simplesmente ir, né? Eu simplesmente vou para São Paulo. Você pode chegar lá, você pode ter acidente, você pode acabar a gasolina no caminho, enfim, acontecer uma série de coisas. Mas você pode planejar essa viagem. Qual das duas vai ser melhor? O compliance realmente é um planejamento prévio, né? Para que você evite imprevistos no meio do caminho. Você não vai eliminar todos, mas que dá uma rede de proteção muito maior, dá. Agora a gente precisa, novamente vamos dizer aqui, né? A gente precisa ter essa consciência. Teoria é diferente de prática. Agora, eu quero implantar um compliance, quero colocar uma cultura, enfim, eu preciso ter a consciência que eu também preciso educar. Sim. Então, mas isso aí tem um complemento, né? É uma coisa que eu sempre falo. A cultura da empresa claramente é definido pelos seus gestores, né? Sim. Pelos seus sócios, pelos seus proprietários. E isso tem que ser transparente para os demais. Não adianta você escrever uma norma bacana, ter um processo de compliance em qualquer área se você mesmo não pratica aquilo no dia a dia. É o efeito cascata de chocolate, né? Exatamente. O sabor que tem em cima tem que ter embaixo. Exatamente. Então não adianta querer vender uma imagem que nem você mesmo pratica aquilo. A congruência. A tal da congruência. Exato. Quando você estava falando, Iva, eu lembrei que nós temos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, né? Que é exatamente isso. Faltou alguém, não sei fazer, a gente sempre fala, olha o POP, né? Por quê? Porque lá você encontra o padrão para ser feito. Todo o script do que fazer. Exatamente. E se o empresário que está nos assistindo olhasse e falasse, eu não tenho nada disso, para ele não surtar, e ele falasse, quero começar amanhã, qual a dica que o Newton dá para que ele comece, para que dê esse start? Eu acho que a primeira dica que tem, o começo de tudo, é ele entender a empresa dele e saber onde é que estão os pontos de fragilidade, né? Que é exatamente o que nós comentamos há pouco tempo agora, né? Se você identificar a principal fragilidade, e normalmente nessas áreas, pode ver, área trabalhista, né? Há uma negligência grande na área trabalhista.
E isso resulta em 90% dos funcionários, né, que são demitidos, principalmente são demitidos. Quando pede demissão, tem, mas aí é menor a incidência. Quando são demitidos, normalmente não são demitidos com a mesma forma que foi contratado, com toda aquela, né, aquelas promessas, gentilezas, não. Né? E muitas vezes o dono da empresa, ou o sócio, relega aquilo para um funcionário, né? Ao invés de trazer aquela responsabilidade para si, conversar de forma clara com o funcionário, explicar a razão da demissão, né? E sempre deixar as portas abertas, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Muitos simplesmente deixam para o RH mandar embora, e o RH, você sabe, nem sempre está comprometido com os valores da empresa. Cultura, né? E aí trata mal, não dá muita atenção, e é meio caminho andado para uma ação trabalhista. Né? Desculpa, pode falar. Então, esta área trabalhista, eu diria que é fundamental ter um sistema de compliance. A outra é a questão tributária, fiscal, porque hoje, cada vez mais, né, a Receita Estadual, Federal, estão interligando. E não vai ter espaço para sonegação. Né? Então, isso é um cuidado que tem que ter, alinhado com o contador também, que é fundamental nessa engrenagem. Então, a primeira coisa que tem é mapear pontos de risco. Né? E, a partir daí, fazer um planejamento de forma a escrever os procedimentos, treinar o pessoal e praticar. Sensacional. Só pegando um gancho aí do que você disse na hora de demitir as pessoas, né? Eu gosto de pensar assim que o colaborador, ele precisa ter senso de dono, mas o dono precisa ter humanidade. Então, às vezes, a pessoa fica trabalhando ali 10 anos, ou que seja um ano, né, um mês, se ela ficou dentro da tua empresa, porque você permitiu. Sim. Né? Ela fica te servindo todo esse tempo. E na hora de dispensar, isso, você é mais um. Simplesmente mais um número. Isso. Aí é uma brecha, né? É uma brecha. E mais, né? Tudo aquilo que você se comprometeu com o funcionário, né? Cumpra. Exato. Principalmente a gente vê muito isso na área de vendas, né? As empresas têm são todas, mas eles estabelecem alguns critérios, por exemplo, comissionamento, e mudam ao longo do tempo. Vê que o funcionário começa a vender bem, ganhar bem, a empresa muda a regra do jogo na metade do caminho. Isso é uma fonte de insatisfação e com certeza vai gerar uma ação lá na frente. Então, combinou, cumpra. Né? Ou então reveja o procedimento aqui no começo. Sim. Não prometa para depois alterar no meio do jogo. Uhum. Falando um pouquinho sobre insatisfação, agora vamos colocar o outro lado da moeda, a satisfação. A gente ouve muito falar sobre GPTW, nós temos, então, é muito valorizado o GPTW, ISOs também, né, tem a 9001, o compliance, ele serve, ajuda, contribui positivamente para isso. Podemos afirmar isso? Eu diria que é o contrário, né? O compliance eu diria que é um sistema maior. O sistema ISO, a norma ISO 9001, ela é uma norma que ela documenta procedimentos, ela estabelece responsabilidades dentro da empresa. Primeiros capítulos da norma é entender a empresa, estabelecer, fazer o organograma da empresa, hierarquia, quem é que manda, quem é que não manda, quem é que decide. Depois que ela entra lá para os procedimentos em si, aí ela descreve procedimento a procedimento, né? Então eu diria que e aí ela dá ponto de conferências, né? Ela dá uma rastreabilidade em tudo que é feito, né? Ela consegue visualizar em que momento foi feito, ela dá essa condição e ela também prevê lá no final a melhoria contínua. Então, ela é do começo ao fim. Então, ela é base para um processo de compliance, a ISO 9001. Esse é um assunto legal para a gente falar aqui no podcast, né? Aham. Essa é uma coisa que eu gosto bastante da ISO 9001, né? Eu trabalhei lá na empresa que eu trabalhava, na empresa anterior, e eu era o gestor lá, o responsável pelo sistema de gestão da qualidade. Então, uma coisa que me agrada muito, a questão da ISO 9001, ela é um processo demorado, ela é trabalhoso, mas eu diria que ela praticamente sistematiza todos os processos e procedimentos da empresa. Aproveitando esse gancho, você podia contar pra gente um pouquinho, né, ali da tua vida profissional? Você veio da indústria, como que é?
Conta pra nós. Não, não, venha da minha área. Minha área sempre foi a parte administrativa, contábil e econômica. Eu diria que até tem um pouquinho de sorte, porque não foi nada planejado, mas eu comecei em contabilidade. Eu trabalhei, pelo menos os primeiros 5 anos da minha vida profissional, eu trabalhei em escritório de contabilidade. Tive uma pequena passagem pela prefeitura do município onde eu trabalhava, na contabilidade também, pública, porque são os ramos da contabilidade, comercial, pública e bancária. São diferentes. E eu tive a sorte de trabalhar nos 3 ramos, né? Então me deu um know-how bastante grande, que eu conheço um pouquinho de cada. Mais profundamente, contabilidade empresarial, comercial. Pública um pouquinho e bancária também bastante, porque eu trabalhei mais 11 anos em banco. Então, minha vida profissional foi de 5 anos em contabilidade, 11 anos em banco, 18 anos numa empresa de informática, uma software house da época, né, que se chamava, desenvolvia sistema na área, sempre na área administrativa financeira. E depois na área do direito, desde 2006. Né? Então, tem a formação técnico-contabilidade. Desde 2006 foi quando você abriu o seu Isso, eu comecei a faculdade em 2000, 2005, né, de Direito. Uhum. Fiz Direito em 2000, 2005 eu me formei, e 2006 passei no exame da ordem, e desde então estou advogando. Né? E foi muito nessa área empresarial exatamente pela minha formação, né, lá de contabilidade. Eu fiz um curso de economia também, aí fiz várias pós-graduação, todas na área administrativa e financeira, finanças, projetos, informática. O único curso de pós que eu fiz agora, há uns 3 anos atrás, foi de perícia. Como eu tenho formação contábil e econômica, eu fiz um curso de perícia contábil e econômica. Né? Então, essa formação na área do direito, essa foi a última que eu fiz. Então, essa é a minha trajetória profissional. Aí, estamos aí na área do direito hoje. O seu escritório também atua na área de sucessão familiar, né? Isso, a gente também tem, né? Fiz um curso recente na área de sucessão familiar, na sucessão, né, onde as famílias, através de um planejamento, conseguem transferir patrimônio para os filhos sem ter que passar por um processo de inventário. Isso é uma coisa que está bem atual, e inclusive vai ter com muito mais força a partir da reforma tributária, né, que vai alterar bastante a questão da tributação sobre herança. Isso vai forçar muitas famílias a planejar a sucessão patrimonial em vida e não esperar para um inventário. Então, é uma área que a gente atua com bastante ênfase também. Um novo podcast, hein, Iva? Conta para nós um pouquinho aí, de maneira mais rápida, né? Só para o pessoal saber aí o que mais vocês fazem lá. Nós atuamos bastante, né, atuamos bastante na área empresarial, né? Principalmente na questão trabalhista, né? A gente dá ali uma assessoria para as empresas exatamente na área preventiva, né? A gente faz todo um levantamento, esse checklist aí, né, que a gente faz nas empresas, para verificar exatamente se estão cumprindo convenção coletiva e CLT, que é a base da legislação trabalhista. Se tem algum risco ali? Isso, para ver se estão alinhados, se estão cumprindo. Porque normalmente as convenções coletivas, feitas entre sindicato patronal e de empregados, ela traz uma série de obrigações, né? Inclusive, a gente atua bastante agora, a convenção coletiva na área de tecnologia, das empresas de informática, aqui do Paraná. Existe uma cláusula na convenção coletiva que obriga as empresas a implantarem programa de participação nos lucros e resultados. E tem uma centena de empresas que nem se tocou nisso, né? E tão inadimplentes quanto a PLR. Né? E vai vir multa, vai ter multa, e tem multa pesada prevista. Então, a gente atua um pouquinho também nessa área preventiva. Antecipa, né, tudo aquilo que pode para frente dar dor de cabeça. Isso. Né? E a montagem do PLR. A gente faz o trabalho de, né, fazer a aprovação no sindicato, né, dar o programa pronto para o empresário. Uau! Né? Nosso escritório atua também um pouquinho na área
porque a gente atua bastante na área de família, que a gente comentou, e na área civil, que é o que mais, que é o direito mais abrangente, é o direito da área civil, né, que envolve praticamente tudo. Temos um dos nossos advogados lá que atua na área criminal, né? Também a gente faz bastante coisa ali na área criminal. Principalmente crime de colarinho branco, né? Lei Maria da Penha. A gente atua nesse segmento também. É isso. Newton, tem algo que você queira deixar, alguma dica, algo para o empresário que está nos assistindo, para os líderes que estão nos assistindo, algo que você fale, isso é fundamental que a sua empresa tenha? Então, na verdade, o assunto que nós estamos tratando aqui, eu diria que hoje é um dos itens mais importantes para as empresas, né? Como eu disse lá no início, não só o fornecedor, não só o cliente, não só o colaborador, mas muitas empresas participam de licitações, né? E hoje, os órgãos do governo, praticamente nas licitações, nos editais de licitação, um dos requisitos é que a empresa tenha práticas, né, de compliance, né? Então, assim, para o empresário pequeno, médio ou grande, os grandes a gente já sabe que tem isso já como prática. Mas para o pequeno, comece um sistema de compliance, ainda que pequeno, né? E, dentro do possível, conte sim com a ajuda de algum especialista, né? Pode ser alguém da área do direito, né? Pode ser um consultor nessa área, mas comece, não deixe para amanhã. Isso vai evitar muitos riscos e vai dar, com certeza, sucesso para a empresa, né? Vai dar segurança para que a empresa cresça. Maravilha! Essa seria a minha dica. Maravilha! Muito bom, então, Newton. Obrigada pelas explicações claras. Acho que foi muito prático tudo que o Newton trouxe para nós. Uma aula, né? Uma aula. Eu acho que o empresário que nos assiste também saiu com uma visão muito mais clara e ampla do que é o compliance, da necessidade de ter, porque eu vejo como uma necessidade, Sim. né? Nós agradecemos e nos vemos, então, no próximo podcast. Muito obrigada!